Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Mentalidade Geek Podcast. Hoje a conversa é sobre filosofia, poder e responsabilidade. E se eu te dissesse que as ideias de Platão sobre o rei filósofo, o governante ideal, se encaixam perfeitamente no universo de Naruto? Pois é. Quando a gente olha com calma para os Hokages, dá para ver o quanto o pensamento político e moral de Platão se manifesta, mesmo que de forma simbólica, dentro da história da Aldeia da Folha. Platão acreditava que o líder perfeito era aquele que unia sabedoria e virtude, alguém que governava não por ambição, mas por dever. E essa ideia, de certa forma, é o coração de Konoha. Uma vila fundada sobre o ideal de paz, guiada por líderes que deveriam proteger, não dominar. Mas, será que todos os Hokages realmente representaram esse ideal filosófico? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente pensa no Hashirama, o primeiro Hokage, é impossível não associar a figura do rei filósofo de Platão. Ele acreditava na bondade das pessoas e sonhou com uma vila onde os ninjas não precisassem morrer em guerra sem fim. Hashirama era o líder que colocava o coração acima da espada. Mas o que ele criou, apesar de nobre, carregava uma fragilidade, a crença ingênua de que o poder poderia existir sem corrupção. E essa ingenuidade, que era virtude no ideal platônico, acabou se tornando uma vulnerabilidade no mundo ninja. O Hashirama fundou a Aldeia da Folha com o melhor dos ideais, mas o que ele não percebeu é que toda estrutura de poder sem equilíbrio moral acaba sendo corroída, e foi justamente essa brecha que os líderes seguintes herdaram. Aí vem o Tobirama, o segundo Hokage, um dos personagens mais controversos de toda a história de Konoha. Tobirama é o oposto do irmão, prático, racional, frio. E, ao mesmo tempo em que ele estruturou o sistema da vila, criou as academias, as divisões e as regras, foi também quem plantou algumas das sementes mais perigosas do futuro. O controle dos clãs, o sistema dos exames Chunin, a vigilância sobre os Uchiha, tudo isso veio da mente dele. E aqui Platão teria muito o que dizer, porque o filósofo acreditava que a razão sem virtude se transforma em tirania. E foi exatamente isso que o Tobirama, talvez sem perceber, criou. Uma estrutura política onde a vigilância substituiu a confiança. O resultado? Décadas depois, esse sistema gerou o massacre dos Uchiha e fortaleceu a mentalidade autoritária de líderes como Danzo. E pior, suas decisões nas guerras afetaram aldeias vizinhas como a Megakuri, devastando a terra e transformando 3 órfãos, Yahiko, Konan e Nagato, em vítimas diretas das consequências políticas de Konoha. Essas crianças, destruídas pela guerra, mais tarde se tornariam a raiz da Akatsuki e do próprio Pain. Ou seja, o ciclo de dor que Nagato criou nasceu em parte das decisões políticas e morais de Tobirama. O que nos leva a pensar, será que o Tobirama realmente entendeu o que significava ser um rei filósofo? Ou será que ele confundiu sabedoria com controle? E é aí que entra o Hiruzen, o terceiro Hokage, o professor. Um dos líderes mais amados e, ao mesmo tempo, um dos mais falhos. Hiruzen representava a figura do mestre sábio, o mentor dos 3 Sanins lendários. Mas, olhando de forma crítica, ele parece ter herdado mais os erros de Tobirama do que as virtudes de Hashirama. Platão dizia que um líder justo é aquele que compreende o bem supremo e age de acordo com ele. Mas o Hiruzen escolheu o silêncio em momentos em que a justiça pedia ação. Ele permitiu que o Naruto crescesse sozinho, sem amor, sem proteção. O filho do herói que salvou a vila, tratado como um pária. E o mais irônico é que ele tinha poder para mudar isso, mas escolheu a omissão. Talvez por medo de romper com as estruturas políticas da vila que ele mesmo ajudou a manter. E se formos além, ele também falhou com seus alunos. Jiraiya Tsunade e Orochimaru, os 3 Sanins lendários, são o espelho das falhas do seu mestre.
Orochimaru foi consumido pela ambição e pela falta de orientação moral. Tsunade se tornou uma mulher perdida em sua dor e ressentimento. E Jiraiya, o sonhador solitário, passou a vida tentando corrigir o que o próprio sistema destruiu. E se o Hiruzen tivesse formado esses três com base na ética, na virtude e na empatia, talvez o destino deles fosse outro. Mas ele preferiu ensinar técnicas e palavras bonitas, e esqueceu que o verdadeiro ensino de um mestre é o exemplo. E a relação dele com o Danzo. Essa é talvez uma das maiores contradições de todo o universo de Naruto. Enquanto o Hiruzen pregava a paz, o Danzo representava o lado sombra da política ninja, manipulando, matando e controlando pelas sombras. E o terceiro sabia disso. Sabia e deixou acontecer. Platão dizia que quando o governante fecha os olhos para a injustiça, ele se torna cúmplice dela. E foi exatamente isso que o Hiruzen fez. Ele quis ser o Hokage da luz, mas a luz dele só existia porque havia alguém sujando as mãos no escuro. E no fim, esse equilíbrio moral era apenas uma ilusão. Comparado aos ideais de Platão, o Hiruzen jamais seria o rei filósofo, porque o verdadeiro rei filósofo é aquele que governa com sabedoria e justiça, e não aquele que observa o mal enquanto tenta manter as aparências do bem. O Hashirama construiu, o Tobirama organizou, o Hiruzen sustentou, mas foi o Minato quem talvez mais se aproximou do ideal platônico. Um líder jovem, com o coração puro, que se sacrificou não para manter o poder, mas para proteger o amor. Ele entendeu que a liderança é um ato de doação, não de controle. E se Platão vivesse no mundo ninja, ele provavelmente diria que o verdadeiro Hokage é aquele que não quer ser Hokage, aquele que entende que governar não é mandar, é servir. E é por isso que o Naruto, no fim das contas, é a realização do ideal platônico. Um líder que não veio da nobreza, que não herdou o poder, mas que conquistou tudo através da empatia e da fé nas pessoas. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa de tudo isso. O ciclo dos Hokages é o ciclo da humanidade, cheio de acertos, falhas e lições que ultrapassam a ficção. E talvez a mensagem mais poderosa de tudo isso seja de que a sabedoria não nasce do poder, mas da capacidade de aprender com os próprios erros. E sabe o que é curioso? Quanto mais a gente analisa a trajetória dos Hokages, mais fica claro que nenhum deles conseguiu equilibrar totalmente poder e virtude. Platão já dizia que o maior desafio do rei filósofo era resistir à corrupção do poder, e Konoha é um retrato disso. Cada Hokage carregou uma virtude, mas também uma falha mortal. O Hashirama tinha o coração, mas não tinha discernimento. O Tobirama tinha a razão, mas perdeu a empatia. O Hiruzen tinha o conhecimento, mas não teve coragem. E o Minato, o sacrifício, mas não o tempo. E já o Naruto, esse aprendeu com os erros de todos. Ele foi o único que viveu a filosofia na prática. Transformou dor em empatia, derrota em aprendizado e poder em compaixão. E talvez seja por isso que ele é o único Hokage que realmente entendeu o que Platão quis dizer, quando falou que o governante ideal é aquele que não governa para si, mas para o bem de todos. O verdadeiro rei filósofo não é o que domina com sabedoria, mas o que serve com amor. E nesse ponto, o Naruto superou todos, não como um deus, mas como um ser humano completo. E talvez essa seja a maior lição, a de que o líder perfeito não é aquele que nasce pronto, mas aquele que tem coragem de mudar com o tempo. E aí vocês devem estar se perguntando, uai, e a Tsunade? Por que você não falou dela aqui? Então, para falar da Tsunade como Hokage, a gente vai fazer um episódio especial. Ela pegou a Konoha no momento mais crítico, o pós-invasão do Orochimaru, o trauma da vila, a escassez de líderes, e ainda encarou toda a tempestade que atravessa boa parte do anime e do mangá. Se a gente olhar friamente a linha do tempo, o Hiruzen fica no começo,
cai na batalha contra Orochimaru e quem segura as pontas até o final, majoritariamente, é a Tsunade. Em termos de Platão, dá para discutir se ela encarna a médica filósofa. Menos sedução pelo poder, mais serviço público, ética clínica, reconstrução de instituições e cuidado com gente real, shinobi feridos, órfãos, a moral da vila. Então, para fazer jus a isso, eu quero destrinchar decisões, acertos e falhas dela num programa dedicado. Fica de olho, porque o próximo episódio do Mentalidade Geek Podcast vai ser Tsunade, a Hokage que reconstruiu a Konoha, do consultório à guerra, da política ao coração da vila. Valeu por ficar comigo até aqui. Eu sou o Ed e esse foi mais um episódio da Mentalidade Geek Podcast. Se você gostou desse papo sobre filosofia e Naruto, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse episódio com alguém que também ama discutir as camadas profundas do universo ninja. Cuida bem da tua energia e a gente se vê no próximo vídeo.